Um ilustre deputado que provavelmente deve ter suas razões muito consistentes para pedir o visto, que é de direito do deputado, mas aqui se trata do protocolo, né, em relação a criança e adolescente. E eu penso que o deputado, como tem se manifestado na tribuna dessa casa, é um interessado nas políticas sociais, nos acordos bilaterais, e provavelmente a Vossa Excelência que eu faça do relatório possa sensibilizá-lo no sentido de dar a votação aqui nesta sessão. Eu poderia fazer a leitura? Deputado Rocha, deputado Bolsonaro. Eu quero conhecer melhor. Permite, presidente, para complementar aqui. Deputado Bolsonaro. Capitão, aqui eu respeito o major aqui. Nós já assistimos aqui seminário LGBT infantil, uma canalice contra as crianças. Nós assistimos aqui a história do kit gay, uma covardia contra as crianças, a patifaria. Estamos vendo notícia agora de direitos sexuais das crianças. Mas o governo quer chegar. Assistimos aqui essa patifaria chamado ideologia de gênero, que o Joãozinho não nasce Joãozinho, a Mariazinha não nasce Mariazinha. Então, quero aqui apoiar o Major, que eu também quero, não estou pedindo vista conjunta não, mas quero apoiar o Major para até ver com atenção, porque as portas da pedofilia no Brasil estão escancaradas. Inclusive podemos ver no site Humaniza Redes. Permite complementar, tá, presidente? Não tem dúvida aqui. E se nós pegarmos, são vocês, se der a volta na curva aí, encontraram um canalha introduzindo o pênis no menino de 3 anos de idade, ele não pode ser preso por pedofilia, ele tem que ser submetido ao laudo psiquiátrico, porque ele pode estar sofrendo de transtornos. E ele então deve ir para o hospital, não para a cadeia. Então, assim sendo, reforço aqui o pedido, se o major existir, eu pediria a vista. É para defender as crianças dos canalhas que querem aqui perverter nossas crianças. Essa aí, presidente. Deputada Benedita. Eu pediria a Vossa Excelência para eu fazer a leitura, independentemente do pedido de vista, como relator da matéria. É que ao regimentalmente acatar o pedido de vistas, fica interrompida a tramitação e nós vamos apreciar na próxima reunião. Senhora Presidente. Eu queria fazer uma ponderação. A orientação é regimental da Secretaria da Mesa, mas se Vossa Excelência tiver alguma orientação regimental que contrarie isso, porque eu não posso desacatar o previsto do regimento. Deputado Arlindo e deputado Janunes. Queremos lembrar que nós temos uma última mensagem a apreciar, que é relativa ao acordo com a Irlanda. Então, que nós possamos, primeiro, dar continuidade, mas com a palavra deputado Arlindo Ginardi e deputado Janunes. Eu queria fazer a seguinte ponderação. Primeiro, como já ressaltou a deputada Benedita, é direito de qualquer parlamentar de vistas. A minha dúvida regimental é se o pedido de vistas impede a leitura, pode impedir a votação. Mas, de qualquer maneira, eu queria agora dirigir aos dois, o deputado Rocha e o deputado Bolsonaro, aí entrando talvez numa questão de mérito, momentaneamente. Mérito que eu não conheço, nenhum de nós conhece ainda, a não ser quem eu não vi ainda, do parecer da deputada Benedita. Pois bem, eu penso que até para que cada um formule o seu juízo com as cautelas que todos temos com referência a este tema. Eu não respondo por nenhuma maluquice de quem quer que seja, de qualquer viés, num tema como esse, nós temos que responder segundo a nossa consciência. Eu queria, então, assim, sugerir aos dois, ao deputado Rocha e também ao deputado Bolsonaro, que ainda não pediu vistas, que talvez fosse prudente até nós ouvirmos a leitura, para que abrisse espaço para o diálogo, se caso nós tivéssemos divergência, isso nos daria tempo. E para quem discordar radicalmente, e vamos admitir por hipótese, não é o caso, que a deputada Benedita produzisse um parecer horroroso, e ela tivesse um comportamento igualmente horroroso, não quero falar sobre isso, eu vou colocar para votar tal como está, haveria tempo de quem estivesse contrário, de organizar uma reação, falar, olha, isso aqui não é admissível, etc.
Eu penso que a leitura não compromete e que, portanto, dá tempo da gente, eu diria, conhecer. E sem problema se isso for mantido por parte do deputado Rocha, a quem eu respeito, como o deputado Bolsonaro também. Senhora presidenta, ainda antes de responder ao deputado Arlindo, eu não sei se o regimento deixa claro de que o pedido de vista seja antes da manifestação da leitura, porque nenhum de nós podemos pedir uma vista em um projeto que nós não temos ainda conhecimento ou temos debatido, porque o pedido de vista exatamente para poder fazer este exame em cima daquilo que está sendo proposto. Por isso é que eu peço a Vossa Excelência, mais uma vez, e aos dois deputados, Bolsonaro e ao deputado Rocha, que pondere o fato de poder fazer a leitura, né? Que não inviabilize de que os demais membros da comissão possam acompanhar a leitura do relatório. E aí pede-se vista e só Deus sabe quando é que vai votar. Antes de passar a palavra ao deputado Jean Willis, uma questão de ordem feita em 2014, deputada Benedita, está explícito: não há impedimento para a concessão de pedido de vista antes da leitura do relatório. Esta foi uma questão de ordem respondida. Não é possível pedir de vista da redação para o segundo tempo, que é uma outra coisa. Então, na questão de ordem estabelecida, que é no inciso 16 do artigo 57, a terceira questão de ordem que foi respondida, 435/2014, informa que não há impedimento para a concessão de pedido de vista antes da leitura do relatório. Com a palavra, o deputado Jean Willis. Obrigado, senhora presidenta. Senhora presidenta, eu quero dialogar aqui com o deputado Arlindo Chinaglia e com a deputada Benedita da Silva. O deputado Arlindo Chinaglia, na hora de fazer sua colocação, colocou as questões em termos de adesão ou não a determinado assunto, ou a questão de posição pessoal ou não sobre certos assuntos. O que está em jogo aqui não é isso. O que está em jogo aqui é uma questão de direito. A Constituição Federal, no objetivo da República, que impõe a República, diz que é o objetivo da República promover o bem de todos sem discriminações de qualquer natureza. Cita os motivos de discriminação e deixa outros motivos abertos, porque vivemos numa democracia, e uma democracia é um sistema produtor de direitos. A Constituição quer então produzir equidade, e por isso, apesar de proclamar igualdade formal e de estar sustentada em princípios fundamentais, ela aponta para a necessidade de legislações especiais para proteger certos grupos. Nesse sentido, nós aprovamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque consideramos a criança um sujeito de direito. E temos que considerar a criança em todas as suas posições de sujeito, a posição que vem da classe social, que vem da etnia, que vem da orientação sexual, da identidade de gênero, do gênero. Esses são conceitos e noções sérias, estudadas por cientistas, por pessoas que se debruçaram nesse assunto. Então a gente não pode aceitar de bom grado e de boca fechada a atitude deliberada de má-fé e desonestidade intelectual de confundir certos assuntos aqui dentro e de mentir descaradamente acerca de certos assuntos. A política pública elaborada pelo governo federal se chama Escola Sem Homofobia e tinha como objetivo enfrentar o bullying homofóbico presente nas escolas e que alija crianças e adolescentes do direito à educação. O nome do projeto é Escola Sem Homofobia, esse é o projeto. O seminário que foi realizado nessa casa tinha o objetivo de considerar e proteger os direitos das crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica por causa de seu comportamento, por atravessar fronteiras de gênero. É isso que está em jogo aqui. A gente não pode aceitar de maneira deliberada que as pessoas peguem e façam esse tipo de confusão aqui dentro dessa casa de maneira descarada, de má fé deliberada.
Isso é inadmissível. Até porque os números sobre a violência sexual de crianças e adolescentes, e eu e Érica Locai presidimos a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, aponta que as principais vítimas da exploração sexual são as meninas. E quem mais pratica a violência sexual contra meninas são homens heterossexuais, são os pais, os tios, os padrinhos, as pessoas que estão próximas. Então essa atitude de má-fé deliberada, de confundir homossexualidade com pedofilia, é típico, sim, de canalhas. Aí sim a palavra cabe perfeitamente. Perfeitamente. Há canalhas que agem de má-fé deliberada, desonestidade intelectual, que faz inclusive difamação na internet contra as pessoas e comanda a quadrilha de difamadores. Esses sim são os verdadeiros canalhas. O que estamos tratando aqui é de direito, cumprindo o objetivo da Constituição, o objetivo da República, promover o bem de todos sem discriminação. Muito obrigado. A palavra do deputado Eduardo Bolsonaro, em seguida, deputado William. Não vai embora não, cara. Fica aí, presidente. Fica aí, desgraçado. O deputado fala. Fica aí, seu moleque. Fica aí, seu moleque. Imoral. Essa comissão Depois de falar de canalice. Respeito que ele não tem com a gente. Não tem com a gente. Não tem. É um canalha. É o deputado virtual. Ele fala e sai daqui, depois vai no YouTube querer canalha. A palavra Canalha. Quem ensina as crianças a ser viado na escola? Canalha. Canalha safado. Retomando o tema. Quem faz confusão mental aqui é ele próprio. Canalha safado. Um fundo de pano, toda escola sem homofobia. Eu quero ver se quem está me assistindo aqui, se vai gostar de ver a sua filha de 5, 6 anos de idade, ver mulher beijando mulher em vídeo na escola para dizer que vai combater a homofobia. Então, na verdade, canalice é o que eles pregam, é ideologia de gênero, é querer ensinar que a mulher não nasce mulher, o homem não nasce homem, independente do aparelho sexual que tenha. E é um covarde, porque sai daqui. Eu me seguro aqui para não baixar o nível, mas a vontade que dá para falar é de xingamento. Com certeza. Essa comissão não merece esse... E não merece esse tipo de deputado aqui para falar o que ele bem entender e depois sair daqui dando risadinha, provocando a gente. Mas ele vai ter o que ele merece nas eleições, por defender a presidente Dilma até debaixo d'água. Foi eleito o representante da juventude, segundo a presidente Dilma, nas eleições de 2014. E agora vem querer dizer que é oposição. É um brincalhão esse deputado que aí está. E se ele quiser fazer o que ele bem entender, entre 4 parênteses, o problema é dele. O meu filho, eu não quero que tenha esse tipo de orientação, e ele tem que respeitar, sim, a democracia, e não ficar incentivando esse discurso de ódio, que joga um contra o outro. Venho aqui falar que homens heterossexuais estão oprimindo as mulheres. Tá de brincadeira, esse é um canalha. Esse sim é o verdadeiro canalha que quer destruir a família brasileira, senhor presidente. Então merece um registro e todos um repúdio a esse tipo de atitude. Deputado William Huck, com a palavra, retomando o conteúdo do acordo que nós precisamos debater, também relatado pela deputada Benedita. Presidente Gil Moraes, eu acho que assim, a senhora tem muito mais experiência do que eu, mas é praxe nessa casa dar vista antes da leitura. Se a gente criar um procedimento, só não nessa comissão e outras, porque às vezes a gente pede até antes para falar com o relator e ele mudar o voto até, ou apresentar um voto em separado no mesmo momento da leitura. Eu acho que todos nós conhecemos esse procedimento. Não estou entrando na questão do mérito ou não, sou favorável ao tratado, antes, mas aprovar o procedimento sempre dessa casa foi dar vistas antes da leitura. Obrigada, deputado William Huck. Deputado Arlindo, em seguida, deputada Benedita. Não, primeiro que... Mas além, vai enviar, eu peço à secretaria, que envie o conteúdo do projeto da convenção que nós queremos assinar para todos e todas deputadas desta comissão. A relevância, a importância da matéria assinada desde 2011 em convenção em Nova York demonstra o sentido de preservação dos direitos das crianças, demonstra a necessidade de nós divulgarmos uma convenção tão importante. Está assegurada a Vossa Excelência e nós vamos divulgar a convenção a todos e todos membros desta casa.